Ok, irmãos, você sabia que existe um clube, na verdade 2 clubes muito interessantes nesse mundo. É o clube dos 90% e o clube dos 100%. Ou você está no 100 ou você está no 90. Qual desses 2 grupos você pertence? Você pertence a qual desses 2 clubes? Você sabia que existem os 2? Eu vou mostrar para você aqui na Bíblia a história de um homem que ele vivia no grupo dos 90%, no clube dos 90%. Não é esse clube, irmãos, que é o melhor, né? O melhor é dos 100%. Mas vamos ver então quem é esse homem, o que foi que ele fez. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, lá no Velho Testamento, no capítulo 2. Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 12. Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 12. Essa história aqui é de um sacerdote chamado Eli. O que esse homem fez? Vamos ver aqui, a partir do versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, o filho do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Meus irmãos, Eli era um sacerdote íntegro, era um homem de Deus. Ele cumpria o seu ministério na íntegra, era um homem bom, ajudava as pessoas, era fiel a Deus, era quase 100%, ele chegava a 90%. Esses 10% que ele não alcançava, sabe o que era? Era em relação à família. Os filhos de Eli eram filhos de Belial. Em outras palavras, eles eram filhos do diabo, certo? Filhos do inferno. Eram terríveis esses filhos de Eli. Ele era um homem excelente lá no templo de Deus, na sua obra com Deus, no seu ministério. Mas quando ele chegava em casa, havia uma falta muito grande. Os filhos de Eli eram uma coisa terrível, ninguém gostava daqueles rapazes. E aqui mostra o que eu li aqui, uma das coisas que eles faziam terríveis, uma atitude terrível da parte daqueles homens. Naquela época, as pessoas vinham e entregavam animais para serem ofertados a Deus, pelo pecado deles, para eles receberem o perdão. E o sacerdote recebia aqueles animais. Uma parte ficava no templo para os levitas, para os sacerdotes. Outra parte era queimada no altar. Havia muitas diferentes ofertas. Mas sabe o que estava acontecendo? Aqueles homens vinham e tomavam aquela oferta antes de ser oferecida para Deus. Eles eram maus. E tinha uma história do garfo de 3 dentes. Eles vinham e o cara trazia o alimento, eles vinham e tacavam o garfo. O que tirava era para eles.
E eles causavam um mal-estar terrível ali na hora dos cultos, das celebrações. As pessoas se entristeciam muito com aqueles filhos de Eli. Eli era o típico homem que vivia no clube dos 90%. Esse homem, ele enfatizava muito a palavra de Deus para as pessoas de Israel, mas em casa ele era relaxado. Ele não ensinava direitinho a palavra de Deus em casa. Outra coisa, ele pensava que só o fato dele ser sacerdote, dele ir para o templo, os filhos iam aprender a palavra de Deus naturalmente ou automaticamente. Ele tinha esse pensamento errado. Só o fato de eu ser sacerdote já vai garantir aqui um bom comportamento dos meus filhos. Outra ideia errada dele: ele falhou em viver na casa dele, certo? O que ele vivia no templo. Ele era o típico, né? Tem até hoje muito pastor assim. Na igreja ele é um jeito, em casa ele é outro. Você já ouviu falar alguém assim? E irmãos também da igreja, tesoureiros, professores da escola bíblica, liderança. Na igreja, nas coisas de Deus, ele é perfeito, é um santo. Mas quando ele chega em casa, aí é outra história. Eli era assim, 90%. E aí, irmãos, ele tinha um outro problema também que atrapalhou muito a vida dele. Ele se ocupava tanto no que ele fazia, se dedicava tanto no que ele fazia, que ele não conseguia ser sensível aos problemas da casa dele. Ele não via as dificuldades. E só depois, quando a coisa estourou mesmo para valer, aí que ele foi tentar ali com os filhos, mas era tarde demais. Os filhos de Eli causaram uma confusão tremenda ali na sua época. Então Eli vivia nesse clube dos 90%. Eu tenho aqui umas histórias interessantes aqui para ver se você também vive algo parecido. Preste atenção aqui. Havia um estudante. Ele se saía muito bem nos esportes e na vida social dele, mas ele não levava a sério a questão da educação da mente dele. Ele era um cara que jogava bem, praticava muitos esportes, todas as pessoas gostavam dele, mas ele era um cara com a mente impura. Ele não cuidava da mente dele, ele via coisas impróprias, ele falava coisas ruins, a mente dele era suja, certo? Então era 90%, era 10 nos esportes e 0 na mente. Um pai que consegue recordes de vendas no trabalho, sempre vence, quando ele também é um cara que joga bola muito bem, né? Sempre quando ele joga ele ganha, mas fracassa miseravelmente quando se trata de mostrar sensibilidade às necessidades da esposa. Olha só, ele é 10 no trabalho, 10 com os amigos, mas no casamento 0. Casamento 0, 90%. Outra aqui, uma mãe, ela dá o máximo de si no trabalho dela e em casa, mas ela não tem nenhum interesse em se relacionar bem com Deus, certo? Ela é 10 no trabalho e em casa, mas ela não se preocupa nem um pouco com seu relacionamento com Deus. Uma outra história aqui interessante. Os que gastam mais dinheiro do que possuem e dizem que amanhã vão se ater ao orçamento, mas o amanhã deles nunca chega, certo? Eles são pessoas boas, são pessoas que trabalham bem, mas nessa área financeira 0. É bem no trabalho, bem nos relacionamentos, mas quando se fala em finanças, 0. Quer dizer, mais outro grupo dos 90%. E para finalizar aqui fala a história de uns membros da igreja, que quando é ensinado, é pregado sobre compromisso com Deus, aí na igreja aqui na hora, é isso aí, pastor, amém, Senhor, louvado seja Deus. Aí quando chega na segunda, esquece tudo, nem se lembra mais do amém que ele deu no domingo, né? 90%.
Que grupo você pertence? Existe alguma área da sua vida que ela está sendo negligenciada? Você não está tendo aquela atenção, você não é 10 nessa área. De repente pode ser o casamento, de repente pode ser o seu relacionamento com os seus filhos, na sua família. De repente pode ser justamente o contrário, né? É o trabalho. Você era para se interessar mais, ter mais iniciativa no trabalho, ser uma pessoa mais responsável. Você é um cara legal, as pessoas gostam de você, mas você é preguiçoso, não quer trabalhar. Acha que um dia vai dar certo, um dia as coisas vão se ajeitar, mais cedo ou mais tarde vai dar certo. É o pensamento do preguiçoso, né? E infelizmente a notícia que eu tenho para lhe dizer é essa: nunca vai chegar esse dia. Se você não se levantar, não trabalhar, não estudar, não se preparar, você vai chegar à ruína completa. Então, onde é que você é 10? Onde é que você é 0? Você está tendo um cuidado assim 360 graus completo na sua vida? Eli era um homem de Deus, não era qualquer pessoa que era escolhida para ser sacerdote. Ele tinha todas as qualificações, mas ele relaxou na questão familiar. Irmãos, a morte de Eli foi triste, foi muito triste. Aqui você pode depois ler, nesses capítulos, no capítulo 4, mostra a morte de Eli. Isso que ele deixou de lado, que ele não atendeu bem às necessidades, ele não cuidou bem da questão familiar, e isso pegou ele mais na frente. E é uma grande lição para nós aqui, para cada um de nós, na nossa vida como um todo. Olha só, quando eles começaram, o problema foi aumentando na vida do povo de Israel. Deus chegou logo e disse assim: olha, vai acontecer uma desgraça na família de vocês, não tem jeito mais. E aí, irmãos, foi feita uma profecia, e essa profecia se cumpriu. Os filhos de Eli foram mortos numa guerra, a arca de Deus foi tomada. Quando Eli estava sentado numa cadeira, ele já era bem velho, ele estava sentado na cadeira. Quando uma pessoa veio dizer a notícia: Eli, nós passamos agora uma grande tribulação, os teus 2 filhos morreram, e a arca de Deus foi tomada. Mas nessa hora o homem deu um susto tão grande que ele caiu para trás e quebrou o pescoço. Certo? Irmãos, foi uma tristeza tremenda. A nora dele, que perdeu, né, o marido na guerra, ela estava grávida. Quando ela soube que o marido tinha morrido e o sogro tinha acabado de morrer, ela teve a criança naquela hora. E o nome do filho dela foi um nome assim meio que amaldiçoado. O significado do nome do filho foi: a glória de Deus se foi, a glória de Israel se foi. Aquela criança carregou isso pelo resto da vida. Todas as vezes que chamava o nome daquela criança, dizia: a glória de Deus foi embora deste lugar. Você já pensou carregar algo assim? Algo como maldito seja esse dia. Já pensou o seu nome ser esse? Tudo na vida de um pai que não cuidou bem dos seus filhos. Ele não repreendia os filhos dele. Tem um texto aqui, no capítulo 3, versículo 13, diz assim: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendia. Desde criança, os filhos de Eli eram rebeldes, e Eli não repreendia, não disciplinava os filhos, não corrigia os filhos. Ele tinha uma ideia muito errada que nós pais muitas vezes temos, que somos crentes. A gente acha que só porque eu sou crente, o filho vai ser crente. A gente acha só porque a gente está indo para a igreja que os filhos vão aceitar Jesus e vão seguir a palavra de Deus. Isso não é verdade. Isso não acontece assim automaticamente. Você tem que ensinar, você tem que viver o que você está aprendendo aqui, está ensinando. Eu não posso nunca me iludir como pastor, achando que meus filhos vão ser crentes, porque eu sou, e porque eu sou pastor eles vão ser perfeitos, corretos,
vão ser santos, os maiores santos da paróquia. De jeito nenhum, irmãos. Se eu não ensinar, não mostrar, eles vão seguir cada um o caminho que eles quiserem, vão se afastar de Deus. E assim sou eu e assim é você também. Qual é a área da sua vida que precisa de atenção agora? Você está bem financeiramente? Você é uma pessoa controlada, equilibrada? Nota 10. Você é um bom pai, uma boa mãe? Você está ensinando bem seus filhos? Eles estão seguindo a palavra de Deus? 10, muito bem. Como é que está o seu casamento? Você é um homem que percebe as necessidades da sua esposa? Você cuida da sua esposa? Você que é mulher, você trata o seu marido com respeito? Você ama o seu marido? Cuida do seu marido? Como é que você vê seus filhos? Como é que é essa relação familiar? Você com seus pais também? Você respeita os seus pais? Dá honra devida aos seus pais? Como é que é o seu relacionamento no trabalho? Eu recebi essa semana um ensino, para dar treinamento para pessoas que trabalham nas empresas. Muito legal, assim, como é que deve ser o seu comportamento na sua empresa. E tinha lá 10 orientações. E uma delas era: o bom empregado, o bom funcionário, ele não fala mal do patrão e nem fala mal dos colegas de trabalho. Tá certo? Então, irmãos, há muito que aprender nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa casa, na igreja, onde nós vivemos, na vizinhança, tá certo? E eu quero que você pense agora: qual é a área da sua vida que está falhando? O que está acontecendo na sua vida que está impedindo você chegar aos 100%? Pense aí. Tem um homem aqui, é uma história desse homem. Esse homem, ele era incrível, ele era igual uma espécie de um herói. Ele pilotava avião, dirigia carros assim, em alta velocidade. Os filhos amavam demais esse pai. Ele era um pai maravilhoso, mas ele também vivia nos 90%. Sabe qual é a área que ele relaxou? Da saúde. Irmãos, esse homem morreu com um ataque do coração, do infarto. Ele não cuidava da sua saúde, da sua alimentação, estava nem aí. Ele se preocupava também excessivamente. E esse homem, ele era tão perfeito em quase todas as áreas, mas na saúde ele falhava. Quem sabe se não é essa a sua área? Você é bem em casa, no trabalho, financeiramente, mas você não se preocupa com a sua alimentação. Olha, ele fracassou no final da sua vida ao ver a bagunça que era o povo de Israel. Ele se entristeceu muito, e o que substituiu Eli foi Samuel. Eu achei impressionante aqui, irmãos, lendo a história. Samuel, ele foi criado junto com os filhos de Eli. Samuel foi criado junto com os filhos de Eli. E por incrível que pareça, irmãos, Samuel, ele seguia um caminho totalmente diferente. Eli ensinava Samuel. Ele não está nem aí para os filhos, mas ele ensinava Samuel. E quando os filhos de Eli começavam a fazer coisas erradas, Samuel não entrava na onda deles. Todo mundo fazia, menos Samuel. Samuel, ele era do clube dos 100%. Ele cuidava bem da família dele, apesar de viver no templo. Ele foi entregue no templo, foi um presente a Deus que a mãe dele deu. Ela pediu tanto um filho. E essa semana, irmãos, eu vi um homem contando uma história, agora lá em Sobral, que eu fui. Ele estava casado com a esposa, eu não sei assim quantos anos, mas já haviam bastante tempo. Eles queriam um filho. E ele me disse assim, que chegou uma época que ele já estava orando assim: Senhor, se o Senhor não me der um filho, eu vou morrer. Me dá um filho, senão eu morro. E aí, irmãos, a mulher dele engravidou. Depois de um tempo, a mulher dele engravidou. E ele mostrou a foto, uma menina, ele mostrou a foto lá. Foi um milagre de Deus e tudo. E eu lembrei da história também de Ana. Ela pedia tanto um filho a Deus, e Deus deu. No dia que Deus deu o filho a ela, ela entregou a Deus como oferta.
Sabe qual foi a oração de Eli? Senhor, dá outros filhos para esta mulher, porque ela entregou o filho dela, o único filho que ela tinha, para a tua obra. E Deus abençoou grandemente Ana, e ela teve outros filhos. Samuel, ele vivia no templo, ele tratava bem a mãe, ele cuidava bem da sua saúde ali, ele não se deixava envolver com aqueles seus amigos, que eram os filhos do sacerdote. Ele era 100%. Samuel, ele chegou a um nível de integridade tão alta, que ele foi a única pessoa, depois de Jesus na Bíblia, que disse assim, para uma multidão, olha, vocês vão ele velho, ele disse assim, me digam aí uma coisa errada que eu fiz com vocês, me digam aí um pecado que eu cometi na minha vida. A única pessoa que disse isso na Bíblia foi Jesus e Samuel. Sabe o que as pessoas disseram? Nada. Ficaram todas caladas. O Samuel foi um homem íntegro. Deus coloca isso aqui na Bíblia também, mostrando a integridade, a inteireza de Samuel. Ele foi completo. Será que é impossível ser completo? Você acha que é impossível você chegar a 100%? Não é. É possível sim. Eu quero que você se comprometa, certo? Se comprometa em atingir esse 100%. Tem uma outra história aqui de uma pessoa, ele cuidava bem da saúde. Ele era um homem trabalhador, honesto, um bom pai. Ele era um cara assim 100%. Parece que ele era 100%, mas tinha uma área dele que falhava. Sabe qual era? Ele não acreditava em Deus. Talvez essa seja a área que esteja faltando na sua vida. Você cuida bem da saúde, você é uma pessoa equilibrada nos negócios, você é uma pessoa boa em casa, com os amigos, você parece 100%, mas você não está acreditando em Deus totalmente, você não confia em Deus, você não aceita Jesus como seu Salvador. A sua vida está bem, está tranquila, mas eu quero lhe dizer, se você não tiver Deus na sua vida, você está em 90%. E esses 10% que faltam vai fazer toda a diferença um dia. Como fez na vida de Eli e de tantas pessoas hoje. Você tem que ser uma pessoa completa, inteira. Você que já é crente, você tem que prestar atenção nessas áreas. Porque é esses 10% que vai conceder a vitória ou o seu fracasso amanhã. Certo? E se você ainda não está com inteireza de coração, acreditando em Deus, amando Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, se você ainda não tomou uma decisão de confiar em Deus, de acreditar nele, de entregar a sua vida a Ele, de se batizar, pertencer a uma igreja, e de crescer ali naquela igreja, se desenvolver na sua vida espiritual, então você está no clube dos 90%. Qual é a área que está faltando na sua vida? Qual é a área que está faltando? Jesus, ele também foi um homem completo. E ele quer ajudar você também a atingir essa perfeição. Jesus Cristo, ele chegou no topo. E só quem está lá é capaz de levar você até o topo. Você quer ir até o topo com Jesus? Você quer ajeitar essa área na sua vida? Eu quero lhe dizer isso, está faltando alguma coisa em você. Você é uma pessoa boa, eu acredito nisso. Você é uma pessoa que está crescendo, você está se desenvolvendo, as pessoas gostam muito de você, mas tem uma área na sua vida que precisa ser consertada. Essa área na sua vida, ela está pendente, ela precisa ser resolvida o quanto antes. Você quer fazer essa resolução agora? Você quer resolver isso na sua vida agora, essa noite? Você quer consertar essa falha? Você quer atingir os 100% agora, essa noite, nesse quesito aí do relacionamento com Deus? Então eu quero interceder por você agora, eu quero orar com você. Vai ser entoada uma música e você vai agora fechar os seus olhos, você vai abaixar a sua cabeça, você vai dizer assim: eu quero ser como Samuel, eu quero ser completo, eu quero ser inteiro,
Eu não quero viver nesse clube dos 80, 70, 90. Eu quero viver no clube dos 100. Eu quero me organizar. Eu quero ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa. Eu quero cuidar melhor da minha saúde. Eu quero me organizar melhor na minha vida financeira. Eu quero ter um relacionamento com Deus. Eu vivo assim, superficialmente, na vida cristã. Eu quero agora, essa noite, entregar a minha vida a Jesus de uma vez por todas. Tome essa decisão agora, em nome de Jesus.